Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de clínica 1 bien resumida, bien copada, donde yo voy a traer a respecto de los síndromes meníngeos. Vamos a hablar en un primer momento a respecto de la meningitis, obviamente, y después algunos otros temitas ahí bien importantes que muchas de las veces en los escritos les gusta mucho preguntar. Entonces, vamos a preparar nuestra agua porque es más importante una piedra en el camino que en el riñón. Entonces, vamos a empezar con los síndromes meníngeos. Trate de resumir esa clase porque es una clase bien larguita. Nosotros no vamos a charlar solamente de los síndromes meníngeos. Hay algunas otras cositas a más de eso. Entonces, trate de resumir de nuevo esa clase y ahí nosotros vamos a ver los puntos principales, lo que más se pregunta en el examen. Entonces, vamos a empezar definindo qué es la meningitis. La meningitis básicamente es la inflamación de las membranas de la médula espinal y el cerebro, o sea, meninges. Usualmente, la causa es una infección diseminada que llega por vía hematógena ou por via de contigüidade, ou seja, ou llega por via hematógena, por exemplo, uma causa frequente é Streptoneumoniae, que generalmente vai ser transmitido por via, ou seja, por la voz, por la boca, por via aérea, isso queria dizer. Então, se infecta o paciente por via aérea, então essa infecção por via hematógena llega al cerebro y ahí hace la infección, o sea, coloniza, replica y hace toda la infección. Y por contigüidad, básicamente, podemos hacer un ejemplo acá bien característico cuando los pacientes tienen un traumatismo craneoencefálico, por ahí cuando no es, que generalmente no es un traumatismo aséptico, o sea, tiene bacterias involucradas, y muchas de las veces esas bacterias involucradas pueden infectar ahí las meninges. Otra causa que es muy frecuente y que muchos de los pacientes, y hasta mismo nosotros a veces dejamos pasar, es a respecto de las sinusitis. Sí, las sinusitis por cuenta que las secreciones quedan ahí acumuladas por contigüidad pueden ocasionar una meningitis. Entonces, no es solamente una sinusitis, ¿sí? Es grave y hay que tratar. Bueno, entonces, es básicamente la inflamación de las meninges. ¿Cómo se clasifica? Tenemos una clasificación que es la meningitis infecciosa e la não infecciosa. La não infecciosa seria, por exemplo, a séptica e la infecciosa seria, por exemplo, uma bacteriana ou uma meningitis viral. Nosotros tenemos que saber de las meningitis bacterianas, los gérmenes, porque eso sí o sí es pregunta de examen. ¿Cuál es? Nosotros podemos dividir también los gérmenes adquiridos en la comunidad, como si fuera una neumonía ahí que vimos en la clase de neumonología. Y también tenemos las meningitis que son nosocomiales, podemos llamar así. Las de la comunidad, el principal y más frecuente germen que vai afetar vai ser o Streptococcus pneumoniae. ¿Sí? Há alguns fatores de risco que generalmente quando eles põem um caso clínico en el choice, generalmente se acompanha de que é um paciente que fuma ou que é diabético ou que já isso por algum motivo na esplenectomia. Ojo com isso. Quando diz que o paciente já hizo alguma esplenectomia, ou seja, sacou o vaso, su vaso, por algum outro motivo, ou porque pode causar ou pneumonia ou meningitis. Então, por isso que nesses pacientes que sacaram o vaso, é importante reforçar a respeito da vacuna do pneumococo. ¿Sí? Ojo, então, streptoneumoniae, generalmente o paciente já vem com alguma alteração aí, ou seja, alguma comorbilidade. Nosotros tenemos otro germen, que ese germen es letal, la Neisseria meningitidis. La Neisseria meningitidis, opa, esse seria el Streptoneumoniae, y ahora la Neisseria meningitidis genera una cosita bien en especial, que es a respecto de una formación específica de petequiado en la piel, o sea, o paciente vai se apresentar com múltiples petequias na pele. Vai aparecer uma enfermidade exantemática. Pero ojo nisso, ojo nisso. Quando nós temos um paciente, generalmente a Neisseria meningitidis afecta aí os pacientes ao início da vida, ou seja, hasta niños e adolescentes. O ponto é que uma infecção por Neisseria meningitidis, obviamente que pode afectar maiores, como 20 anos por aí, pero
Generalmente é nessa idade. Neisseria meningitidis vai ser aquele paciente que vai venir em La Guardia muitas das vezes com um petequiado na pele e também pode apresentar signos meníngeos. A evolução de Neisseria meningitidis, ou seja, dessa bactéria, sumamente letal. Então, temos que, obviamente, já descartar outras causas desse petequiado na pele para que o paciente evolucione bem, ou seja, para já tratar, se é, por exemplo, uma Neisseria meningitidis, para já começar a tratar. Qual é a característica? E isso é pergunta de exame de oral de choice. Característica do petequiado de la Neisseria meningitidis é que não desaparece a vitropressão. Ponemos um vidro arriba de la petequia, pressionamos e essa petequia não desaparece. Se a petequia desaparece, é outra causa, mas se não desaparece, temos que sim ou sim pensar em uma Neisseria meningitidis. Bueno, a outra bactéria que pode generar uma meningitis bacteriana é, por exemplo, a Listeria monocytogenes. Generalmente, eles ponem em los choice a respeito da Listeria. Há que acordar-se solamente de uma cosita. A Listeria generalmente afeta os pacientes ou ao início da idade ou depois dos 60 anos. Então, Listeria monocytogenes, acuérdense que afecta os extremos da vida. Bueno, e depois, ou seja, vai dar um caso que o paciente ou tem maior de 60 anos, que é lo que mais vale chamar a atenção, e lo mais frequente é que, por exemplo, a listeria seja generada, seja ocasionada em um paciente niño aí, nas primeiras etapas da vida. Bueno, e a meningitis nosocomial, nós vamos ter por el Staphylococcus aureus e os bacilos gram-negativos. Nosocomial generalmente está associada a intervenções quirúrgicas, como, por exemplo, um paciente que hizo uma cirurgia cerebral, ou seja, teve que abrir a calota aí cranial, e então, por uma falta de asepsia, temos que nos acordar que o aureus é flora normal da piel, por uma falta de asepsia, ou seja, por uma asepsia inadequada, se introduz o aureocito aí nas meninges do paciente e generou uma meningitis. Então, nosocomial, acordar del aureus, e bacteriana, sim ou sim, temos que nos acordar dele. Streptopneumoniae, Listeria monocytogenes e de la Neisseria meningitidis. Acuérdense del petequiado. Então, nós estamos aí de guarda, vira um paciente e consulta por um exantema petequial. Se nós ponemos um vidro nessa petequia e não desaparece, pode ser uma meningitis meningocócica. Se, por exemplo, não desaparece, pode ser, e se há foco neurológico, alterações neurológicas, pode ser uma meningitis pneumocócica, e se não há foco neurológico, pode ser uma meningitis pneumocócica, meningocócica ou uma por listeria. Então, basicamente, estamos aí de guarda, vindo um paciente à la consulta por alterações mentais, ou seja, foco neurológico, afectações de foco neurológico e exantema petequial, temos que mirar se há vitropressão. Se a vitropressão desaparece, ojo que é outra causa, pero se não desaparece as petequias da vitropressão, é Neisseria meningitidis, ou seja, meningitis meningocócica. Basicamente é isso. Sumamente importante saber isso, porque isso é pergunta ouro de meningitis. Para saber meningitis, temos que saber a fisiopatologia. A fisiopatologia está toda nesse quadrito, pero eu resumi para vocês, ¿sí? Para deixar mais sencillo. A fisiopatologia, então, é basicamente, para ocorrer uma meningitis, temos que ter bactérias que têm um certo trofismo por el sistema nervioso central. Que é trofismo? É que le gusta mais as células nerviosas que outra coisa. Então, essas bactérias ligam por via hematógena ou por contiguidade. A diferença já falamos que hematógena temos um foco alejado e contiguidade temos um foco cercano, como, por exemplo, na sinusitis. Isso vai ser com que as bactérias liguem ao sistema nervioso central, colonizam, começam a reproduzir-se, ou seja, se replicam, e aí sim vai começar um processo inflamatório em las meninges. Esse processo inflamatório é sumamente importante porque vai alterar a barreira hematocefálica e essa alteração da barreira hematoencefálica vai ocasionar uma isquemia, edema e aumento da pressão intracraniana. Então, primeiro temos bactérias com trofismo, ligam ao sistema nervoso central, replicam, generam um processo inflamatório das meninges, alteram a barreira e vão generar na isquemia, edema e aumento da pressão intracraniana, que isso vai resumir em uma coisa só, em
lesión neuronal. Y si nosotros nos ponemos a pensar un poquito más fuera de la caja, lesión neuronal es sumamente grave, puede generar diversos cuadros con sintomatología neurológica focal o diversa sintomatología y lesión neuronal no vuelve, o sea, no hay vuelta atrás, marcha atrás. Después que ya está establecida la lesión, no hay más que hacer. Entonces, meningitis, sumamente importante saber los gérmenes y también es sumamente importante saber cómo ocurre y qué pasa. Otra cosita que casi me olvido es a respecto de la frecuencia. El más frecuente de todas las bacterias, el Streptoneumoniae, cerca de 50% por aí. Depois, la Neisseria meningitidis disminuyó conforme el pasar de los años por cuenta de la vacunación. Eso. Después tenemos la Listeria monocitógenes y el strepto del grupo B. Básicamente, en ese orden sería la de frecuencia, pero el más frecuente es el Streptoneumoniae y después la Neisseria meningitidis. Bueno, clínica sumamente importante, siempre pregunta de oral, entonces vamos a tener que memorizar algunas cositas ahí. Pero de clínica tenemos una tríada que es clásica de la meningitis, sendo que el paciente va a presentar fiebre, rigidez de nuca y cefalea. Hay un chip, ¿sí?, que yo encontré en la internet y entonces nos va a ayudar a memorizar. La meningitis aguda, tenemos el A, B, C, D, E y F, para no olvidar nunca más. A, de alteración mental, alteración del estado mental. B, Brudzinski, que ya vamos a ver qué es ese Brudzinski. Si nos acordamos de semio ahí, nos viene alguna información. C, cefalea. D, de rigidez de nuca. E de Kernig y F de fiebre. Entonces, vamos a tener alteración mental, Brudzinski, cefalea, rigidez de nuca, Kernig y fiebre. Entonces, el A, B, C, D, E, F de la meningitis aguda es ese. Para no olvidar nunca más. Memorizando eso, ya está acá casi toda la semiología que nosotros vamos a hacer en nuestro paciente y la clínica. Entonces, memorizando eso, ya está listo. Pero tenemos una tríada clásica, que generalmente, ¿cuál es la tríada de la meningitis? Es así que se pregunta, ¿sí?, que es fiebre, rigidez de nuca y cefalea. Asociado a esa tríada, podemos tener náuseas y vómitos. Las náuseas y vómitos generalmente son ocasionadas por cuenta de un aumento de la presión intracraniana. Ya vimos antes que nosotros, por el edema que se forma ahí, vamos a ver si está grabando por ahí, estoy hablando, no, está grabando todo aquí. Por el edema que se forma ahí en el cerebro, muchas de las veces puede generar, entonces, un aumento de la PIC, y esa PIC va a generar náuseas y vómitos. Esos vómitos son característicos de una presión intracraniana elevada. Muchas de las veces, cuando la meningitis tiene una PIC muy elevada, lo que va a ocasionar son los vómitos conocidos, vómitos en chorro. Entonces, no es siempre que ocasiona vómitos en chorro, pero cuando tenemos una PIC muy elevada, nosotros vamos a tener los vómitos en chorro. Y también puede presentar el paciente fotofobia. Bueno, 20 a 40% de las convulsiones pueden ser generadas por cuenta de una meningitis, ¿sí? Ojo en eso. Y cuando nosotros tenemos como consecuencia el aumento de la presión intracraniana, tenemos signos y síntomas bien específicos y quiero que enfoquen acá, ¿sí? Una cosita que les gusta mucho preguntar es, mucho no, pero ya vi que preguntó, es a respecto del reflejo de Cushing. El reflejo de Cushing, ¿sí?, no es lo mismo que el signo de Cushing, ¿sí? El reflejo, o ni el síndrome de Cushing, es distinto, totalmente distinto, sino que el reflejo de Cushing leva ese nombre por cuenta del tipo que lo descubrió. Pero básicamente, reflejo de Cushing es bradicardia, hipertensión y respiraciones irregulares. Eso muchas de las veces pueden preguntar en un oral o hasta mismo en los escritos. Ya vi que preguntar, entonces, ojo con eso. Reflejo de Cushing es bradicardia, hipertensión y respiraciones irregulares. Ojo, porque se pregunta en el examen reflejo de Cushing qué es, y a veces te pone ahí en el caso clínico el reflejo de Cushing para nosotros pensar que el paciente tiene una PIC elevada, o sea, una presión intracraniana elevada. Como clínica, entonces, por lo general es rigidez de nuca, cefalea y fiebre, ¿sí? Sí o sí hay que acordarse de la fiebre. Y después nosotros tenemos, además de la clínica, signos meningios característicos.
Bueno, signos meningios característicos hay que saber, porque eso se pregunta, inevitavelmente se pregunta, y básicamente de signos meningios, el signo patognomónico de irritación meningia es el cuello rígido, o a veces puede aparecer la posición en gatillo de fusil o posición maometana también se puede decir. Donde el paciente flexiona el niño generalmente, que es lo más frecuente que se presente, flexiona los brazos, flexiona los muslos sobre el abdomen, las piernas sobre los muslos y entonces hiperextiende la cabeza. Entonces queda como si fuera un gatillo de fusil. Otro signo muy, pero muy grave, que no digo muchas de las veces, pero que puede aparecer, es, por ejemplo, la posición de descerebración, que es esa posición acá. La posición de descerebración es sumamente grave y generalmente es irreversible. Esa infección ya fue tan lejos, o sea, ya evolucionó tan por cuenta propia, que ahora el paciente tiene signos de descerebración, o sea, é como se fuera uma afectação cerebral que o paciente deixa de ter o cérebro. Basicamente isso. Não é que deixa de ter o cérebro, senão que tem uma afectação tão difusa, tão importante, que é impossível, não, digo impossível, porque para Deus nada é impossível, mas é quase impossível de volver a seu estado normal. Então, los signos meningios que hay que acordarse es la rigidez de nuca, gatillo en fusil y el signo de descerebración. Generalmente eso no se pregunta lo de descerebración. Lo que más se pregunta es a respecto del gatillo de fusil y la rigidez de nuca. Como signos meningios, tenemos que saber algunos, como Kernig 1, Kernig 2, Brudzinski 1, Brudzinski 2. Yo memoricé lo siguiente, Kernig 1 y Brudzinski 1, para quedar más sencillo, vamos a pensar que Kernig 1 y Brudzinski 1, nosotros vamos a empezar con la parte superior del paciente, o sea, de la cintura, ¿sí? De la cintura hacia arriba. Y Kernig 2 y Brudzinski 2, vamos a hacer la maniobra relacionada a la porción inferior de nuestro paciente. ¿Qué yo quiero decir con eso? Ya vamos a ver. Kernig 1, básicamente el paciente va a estar en el cúbito dorsal, nosotros ponemos nuestra mano por detrás del paciente y intentamos en las espaldas del paciente, na espalda del paciente, e aí tentamos com a mão na rodilha, tentamos levantar o paciente. Se, por exemplo, ao tentar levantar o paciente, flexiona as rodilhas, Kernig 1 positivo. Brudzinski 1 ahora. ¿Sí? Brudzinski 1 também é fácil. Nosotros con el paciente de cúbito dorsal ponemos la mano sobre el pecho del paciente y la otra mano, ¿sí? En la nuca del paciente e intentamos levar el mentón hacia el esternón, se acercar. Si nosotros hacemos eso, o está muy rígido y el paciente volvió, ¿hola? Sí, básicamente entonces no sé dónde paró, yo sé que trabó acá, entonces lo que nosotros tenemos que saber de los signos meningios es lo siguiente. Signo de Kernig 1 y Brudzinski 1 es a respecto de la porción superior del paciente que nosotros vamos a evaluar, y Kernig 2 y Brudzinski 2 es básicamente a respecto de la porción inferior del paciente. Ese signo siempre es pregunta de examen, siempre es pregunta de horario, entonces tenemos que saber. Kernig 1, parte superior, Brudzinski 1 también. Entonces, ¿qué es Kernig 1? Kernig 1, paciente de cúbito dorsal, vamos com a mão hacia atrás de suas espaldas e vamos tentar levantar o paciente, ¿sí? Com a mão na rodilha, com a outra mão na rodilha. Se nós, al tentar poner o paciente sentado, o paciente flexiona as rodilhas, Kernig 1 positivo. Brudzinski 1, relacionado também a porção superior do paciente. Brudzinski 1, paciente de cúbito dorsal, ponemos a mão no pecho do paciente e a outra sobre atrás da nuca e tentamos aproximar o mentón del esternón. ¿Sí? Al intentar aproximar, además de la rigidez de nuca que el paciente puede tener, va a flexionar las rodillas. Eso es Brudzinski 1 positivo. Kernig 2, Kernig 2. ¿Qué es Kernig 2? A respeito, membros inferiores, ¿sí? Brudzinski 2 también, 2 es inferiores y 1 es superior. 2, entonces, Kernig 2 es cuando nosotros intentamos levantar la pierna del paciente y la otra rodilla flexiona, y Brudzinski 2 es cuando nosotros intentamos también flexionar la pierna del paciente sobre el muslo y muslo sobre el abdomen, entonces
Cuando hacemos esa maniobra, la rodilla flexiona, entonces es signo positivo. Todo eso que yo estoy hablando, que cuando flexionan las rodillas, es signo positivo. Signo positivo para irritación meningea, o sea, posiblemente tienen una meningitis, ¿sí? Kernicki 1 y Brudzinski 1 son a respecto de la parte superior y Kernicki 2 y Brudzinski 2 son a respecto de la parte inferior del paciente, que es lo que nosotros vamos a examinar. Bueno, ¿cómo se hace diagnóstico de meningitis? Es bien sencillo y práctico. Meningitis se hace clínica y líquido cefalorraquídeo. Vamos a punzar el paciente y sacar líquido cefalorraquídeo. Bueno, ¿cuál es el punto? Se puede al mismo tiempo hacer un hemocultivo, porque muchas de las veces, como es una infección que puede estar diseminada, esa infección, nosotros podemos encontrar la bacteria ahí dando vuelta en la sangre, entonces el hemocultivo es importante justamente por eso. Podemos, solamente com o hemocultivo, já descobrir qual é a bactéria, ou generalmente bactéria, se é mais utilizado o hemocultivo. Então, descobrindo a bactéria, já sabemos como tratar empiricamente essa bactéria, e TAC ressonância é para evaluar se há edema cerebral, se há alguma outra afectação. Por exemplo, podemos encontrar concomitantemente a essa meningitis um abscesso ou até mesmo uma sinusitis aguda. Então, temos que tratar de distinta forma e saber o que está delante de nós. Outros estudos que nós podemos fazer é a respeito do PCR. Em casos virales são mais úteis, mas generalmente o vírus vem, hace seu ciclo e já sai. Então, muitas das vezes não se hace por conta do custo, é muito caro. E biópsia cutânea no caso de las petequias. Bueno, hay que saber, sí o sí, hay que saber lo que nosotros vamos a encontrar cuando pedimos un estudio de líquido cefalorraquídeo. Sí o sí, eso siempre pregunta. Valores normales es de ley preguntar. Es una tablita que sí o sí vamos a tener que memorizar, no hay otra forma. Y para memorizar tablitas tenemos un chip que es escribir varias veces la tablita que nos va a ayudar a memorizar. Entonces, vamos a leer ahora la tablita de uma maneira bem rápida, bem prática, para quedar por lo menos 50% dessa tabla. Nós, quando pedimos estudos do líquido cefalorraquídeo, vamos encontrar, vai venir leucócitos, neutrófilos, polimorfonucleares, glucosa, proteínas e outras pruebas positivas. Generalmente vem assim el líquido cefalorraquídeo. Já explico esse de outras pruebas positivas. Pero basicamente, de líquido cefalorraquídeo, temos que saber que lo normal de leucócitos é menor de 5, ou de 0 a 10. Neutrófilos polimorfonucleares é de 0 a 20, o normal seria 2, lo habitual. Glucosa de 45 a 65, proteínas de menor de 30, sim, menor ou igual a 30, miligramos por decilitro, y eso generalmente es lo que viene en el estudio del líquido cefalorraquídeo. Otras pruebas positivas son básicamente relacionadas a las tinciones de grano y también a PCR, porque muchas de las veces cuando el que estudia el líquido cefalorraquídeo ve algo, já pode pedir automaticamente alguma outra coisa. Quando, por exemplo, sospechamos uma meningitis viral, já podemos pedir um PCR de líquido cefalorraquídeo. Pero, por lo general, hay que saber que lo normal es leucócitos de 0 a 10, neutrófilos de 0 a 20, glucosa, o sea, glucosa en el líquido cefalorraquídeo de 45 a 65, es un poquito más baja que la glucemia, o sea, lo que tenemos en sangre, y proteínas menor o igual a 30 miligramos por decilitro. Bueno, cuando nosotros tenemos una meningitis bacteriana, se invierte el cuadro. Nosotros vamos a tener un líquido cefalorraquídeo con leucócitos más de 500, ¿sí? Bueno, puede llegar de 10 hasta 20.000 leucócitos. Ojo, porque es sumamente elevado. Los polimorfonucleares generalmente suelen estar mayor de 20 hasta 100. La glucosa, como tenemos bacterias ahí, las bacterias se alimentan de glucosa, entonces, ojo, porque va a estar entre 0 y 65, pero lo habitual es estar menos de 40. Glucosa, miligramos por decilitro, está menos de 40 en el líquido cefalorraquídeo en una meningitis bacteriana. Bueno, las proteínas generalmente suelen estar aumentadas de 40 hasta 500 miligramos por decilitro. Y en ese caso podemos ver
tinción de grão, se é um grão positivo, um grão negativo, e hasta mesmo detecções de antígeno podem estar positivas. Então, ojo, porque o que mais se pergunta é isso. Nós temos que saber o líquido cefalorraquídeo normal e quando temos uma alteração, por exemplo, bacteriana, porque isso é o que mais se pergunta. Quando temos uma meningite viral, que vai ocasionar, que vai causar? Os leucócitos, e isso é bem importante, generalmente estão menor a 500 e não sobrepassa, muitas das vezes, 1000. Ou seja, queda entre 0 e 1000. Os leucócitos. Los neutrófilos, los polimorfonucleares, generalmente la viral tiene menor que la bacteriana, ou seja, entre 0 e 100 igual, pero muitas das vezes está menor de 50. La glucosa na bacteriana suele estar em um rango de 30 a 65, ou seja, ojo porque pode a glucosa estar normal em alguns casos e em outros casos, que seja a meningitis viral, pode estar diminuída de seu valor normal, que é de 45 a 65. Proteínas generalmente está de 20 a 200, ou seja, eu, para memorizar, pensei o seguinte, normal está o valor, la bacteriana, valores totalmente estratosféricos, e na maioria das vezes, se é uma meningitis evolucionada, os valores vão estar totalmente alterados, e la viral, generalmente os valores não estão muito lejos de lo normal, ¿sí? Eu memorizei assim para quedar um pouquinho mais fácil. La bacteriana é a maior discrepância que há entre os valores, pero la viral não. La viral generalmente suele estar um pouquinho aumentada, pero não é tão assim estratosférico como la bacteriana. Em câmbio, quando temos uma meningite micótica, ou por tuberculose, nós vamos ter leucocitos também que não vão estar em valores estratosféricos, porque miren isso, bacteriana hasta 20.000 leucocitos é muito. E acá não. Acá em la micótica ou de la tuberculose, generalmente suelen acompanhar la viral. Neutrófilos, também igual a la viral, sim, menor de 50. La glucosa no líquido cefalorraquídeo também não está, também acompanha como se fosse a bacteriana, sim? E as proteínas, generalmente acá sim, em la micótica, as proteínas vão a rangos, ou de la tuberculose, estratosféricos, podem chegar hasta 1.500 miligramos por decilitro. E aí nós podemos ter outras pruebas positivas, como, por exemplo, antígeno del criptococo, tinción ácida rápida. Esse tinción ácida rápida generalmente não se utiliza, sim, pero o antígeno del criptococo, em alguns casos, sí ou sí se usa, quando sospechamos de alguma causa micótica. Basicamente isso. Então, líquido cefalorraquídeo, hay que saber lo normal, sempre, e quando temos uma meningitis bacteriana, que vai estar a níveis estratosféricos, generalmente muita discrepância, viral, generalmente não tem tanta alteração assim, mas já tem alterações, e lá, micótica ou tuberculose, o que mais chama a atenção é a proteína, que a proteína líquida cefalorraquídeo sube hasta 1.500 miligramos por decilitro. Então, isso sí ou sí se pergunta, esse quadrito acá, sí ou sí vai perguntar de certeza absoluta para algo. E acordando que quando temos um paciente com exantema petequial, sí ou sí há que pôr um vidro aí e fazer pressão, vitropressão. Quando não desaparece, temos provavelmente uma Neisseria meningitis, e quando desaparece, não é meningitis. Basicamente assim, bem sencillo, bem prático. Bueno, diagnósticos diferenciais. Temos diagnósticos diferenciais de meningites infecciosos e não infecciosos, sempre acordando do A, B, C, D, E e F de la meningitis aguda. Infecciosos, por exemplo, meningoencefalitis viral. Que é uma meningoencefalitis viral? E quando temos uma encefalitis sumada a uma meningitis. Isso é uma meningoencefalitis. Caso gravíssimo, ¿sí? Porque no tenemos solamente la infección de las meninges, sino que ahora tenemos la infección del parénquima cerebral. Entonces, es sumamente grave. Riquetosis por Rickettsia rickettsii, empiema subdural e epidural e abscesso encefálico. São diagnósticos diferenciais de meningites. Ojo, porque isso se pergunta. Sim, se pergunta. Los não infecciosos não suelen ser também pergunta de exame, pero por aí temos que saber. Quais são as outras causas de diagnóstico diferenciais de meningites? Basicamente, hemorragia subaracnoidea, citostáticos, antibióticos, anestésicos, paraneoplásia, meningitis asséptica, sarcoidose e hipertensão endocrinal. Então, meningitis aguda bacteriana, acordar de diagnóstico diferencial com meningitis asséptica
y también las hipertensiones endocranianas, ¿sí? Otras causas de hipertensión endocraniana. Como, por ejemplo, alteraciones hidroelectrolíticas del sodio, ¿sí? Puede generar hipertensión endocraniana. ¿Cómo nosotros vamos a hacer el tratamiento de nuestra meningitis bacteriana? Siempre, si tenemos bacteria, hay que dar antibiótico. Entonces, antibiótico terapia de manera empírica, o paciente llegou, lo ideal já, quando sospechamos de uma meningitis, já le empurramos o antibiótico aí, porque é uma urgência médica, e sempre, lo ideal seria começar o antibiótico a la hora del ingreso. Para adultos, la elección es ceftriaxona endovenosa 4 gramos por día. Y eso es pregunta de examen. Ceftriaxona 4 gramos por día es la elección para meningitis en pacientes adultos. ¿Por qué? La causa más frecuente es el Streptoneumoniae. ¿Sí? Hay que acordar de eso. Bueno, ahí tenemos outros pacientes, ¿sí? De edades um pouquinho diferentes, um pouquinho distinto. Quando o paciente é um neonato, vão dar ampicilina mais cefotaxima. Quando é um lactante de 1 hasta 3 meses, ampi mais cefotaxima, a mesma coisa, ou ceftriaxona. Ninhos imunocompetentes maiores de 3 meses e adultos menores de 55 anos, ceftriaxona mais vanco. Adultos maiores de 55 anos, que têm alguma comorbidade, como alcoolismo, ou enfermidade debilitante, como diabetes, ou essa mesma insuficiência renal, ampicilina mais ceftriaxona mais vancomicina, aí já se agrega um antibiótico a mais, ¿sí? por el risco do paciente imunocomprometido, e se é uma meningitis nosocomial, ou pós-traumática, se ou se acordar dele áureos, então vamos aí tratar com doses de Caravaggio, basicamente. Ampicilina, ceftazidima e vancomicina. ¿Qué es lo que se pregunta de todo eso? Lo que más se pregunta es a respecto de la ceftriaxona endovenosa para adultos. Bueno, para resumir o para dejar más sencillo, ¿sí? Para dejar todo eso más sencillo, encontré una tablita que va a facilitar. Bueno, pacientes que tienen una infección, una meningitis por cocos gram-positivos, como por exemplo, Streptoneumoniae, Streptococcus ou grupo B do Streptococo, vão utilizar cefotaxima mais vancomicina. Se é, por exemplo, um gram-negativo, Escherichia coli, Salmonella, Shigella ou bacilos gram-negativos, cefotaxima ou cefepime, or es de O, e plus es mais, sim, obviamente. Se, por exemplo, eles na série meningitidis, penicilina benzatínica, e se é uma Listeria monocytogenes, amoxi ou penicilina. ¿Sí? Entonces, para facilitar, nosso paciente tem um pneumococo, ¿sí? Ou seja, na meningitis por um Streptoneumoniae, vamos dar cefotaxima mais vancomicina. Se, por exemplo, tem uma meningitis por Escherichia coli, ou Salmonella, ou Shigella, vamos dar cefotaxime ou cefepime. Se tem na Neisseria meningitidis, vamos dar uma penicilina benzatínica. E se tem Listeria, nós vamos tratar com amoxicilina ou ampicilina. Amoxicilina via oral, ampicilina endovenosa. Só para acordar isso. Mais fácil, eu creio que não há. Então, se é um strepto, pneumoniae, um tratamento, Escherichia coli, outro tratamento, Neisseria, outro tratamento. Na Neisseria é mais fácil, porque é somente dar penicilina benzatínica, becetacila, cá em Brasil, que é fácil de encontrar, e Listeria monocytogenes ou monocitogenes, alguns lhe gostam de chamar. Então, é outro tratamento. Ojo, porque antes de eu fazer uma punção para um líquido cefalorraquídeo, e isso, prestem bastante atenção acá, ojo, eu tenho que fazer fundo de ojo. Ojo, porque eu tenho que fazer fundo de ojo. Se no fundo de ojo eu tenho um paciente que tem um edema de papila, que vimos em uma outra classe de neuro, se o paciente tem edema de papila, eu não posso punçar, ou seja, para sacar o líquido cefalorraquídeo para enviar ao laboratório e estudar. Então, ojo, porque se há que fazer sempre antes de punçar um fundo de ojo. Se não há edema de papila, puedo fazer a punção. Se há edema de papila, eu não posso punçar. ¿Sí? Isso é lei e sempre vai perguntar. Bueno, então, em resumo da ópera, o resumo da ópera está acá. Se o paciente liga com febre e síndrome meningio, que é síndrome meningio? Paciente que liga com signos, ou seja, hacemos a maniobra de Kernick e Brudzinski e dá positivo. Tem um síndrome meningio e febre.
presenta fiebre, cefaleia, rigidez de nuca, sospechamos meningitis. Bueno, hacemos un fondo de ojo. Si no hay, por ejemplo, edema de papila, podemos punzar. Hacemos la punción lumbar. Si en el estudio del líquido cefalorraquídeo viene glucorraquia menos de 40, o sea, disminuido, ojo porque puede ser, o menos de 40 es o tuberculosis o la bacteriana. Celularidade, mais de 1000 leucócitos por milímetro cúbico e deterioro de sensório, ojo, porque é meningitis bacteriana, já empieza com o tratamento. Se o paciente no estudo do líquido cefalorraquídeo viene com menos de 1000 células, paciente estável, glucosa normal ou levemente diminuída, e não há al microscópio óptico do exame de líquido cefalorraquídeo la presença de bactérias, é uma meningitis asséptica. Tratamento é outro. Asséptica pode ser por causa viral ou por causa de, por exemplo, na sarcoidose ou até mesmo um lupus ou na enfermidade BC. ¿Sí? Então, sospechamos de meningitis, a primeira coisa a descartar é, por exemplo, se não é uma meningitis bacteriana. Se é bacteriana, já começamos com tratamento antibiótico. Se é uma meningitis asséptica, temos que buscar na causa e tratar na causa. Por exemplo, se é uma meningitis viral, vamos dar o exemplo de uma viral. Se é uma meningitis viral por conta de herpes simples, ¿sí? Nós vamos tratar esse paciente com o tratamento antiviral adequado para esse herpes simples. Então, sí ou sí, há que buscar fazer a punção e mirar se é uma meningitis asséptica ou bacteriana. A maioria das vezes é bacteriana. ¿Sí? Se o paciente está estável, se repunça às 6 ou 8 horas para evaluar a alteração, a evolução desse líquido cefalorraquídeo. E aí sim, nós vamos ter se é uma meningitis bacteriana ou uma meningitis asséptica. Mas acordando sempre que o paciente vem com síndrome meníngeo e febre. Sí, síndrome meníngeo e febre. Qual é a profilaxis, por exemplo, de uma Neisseria meningitidis? E isso há que saber porque nós vamos ter que saber porque algumas das vezes nós vamos ter que tomar. Bueno, profilaxis é com rifampicina. Sí, se hace rifampicina como profilaxis de la Neisseria meningitidis. Bueno, fatores mal pronósticos de la meningitis. E isso não se pergunta generalmente, pero por las dudas aí, teremos que saber. Disminuição do estado de consciência al ingresso hospitalário, a aparição de convulsões nas primeiras 24 horas do ingresso, signos de hipertensão endocraniana, como por exemplo edema de papila, idade temprana ou extremos da idade e retraso no começo do tratamento com antibiótico. Então, esses são signos de mal pronóstico da meningitis. Acá temos lado esquerdo, um cérebro sano, e acá um paciente com meningitis. Acá, obviamente, é uma meningitis purulenta, miren, acá todo isso pus. Então, só para que tenham uma ideia, que pode causar, e é esse pus, é essa purulência que empieza a acumular, então, se aumentar a pressão intracraniana. E como temos o hueso alrededor do cérebro, então, se vai comprimindo, hasta que o paciente tenha uma alteração da consciência. Esses pacientes, muitas das vezes, a evolução da meningitis é disminuição do estado de consciência, ou seja, vai diminuindo, vai quedando mais letárgico, assim, mais lento o negócio. Então, ojo, porque se o paciente apresenta febre e alterações focais, neuronais, neurológico, há que sim ou sim pensar em uma meningitis, uma inflamação das meninges. Bueno, meningitis tuberculosa, nós solamente antes palpamos aí, legemos algo a respeito de líquido cefalorraquídeo. Agora nós vamos ver o que se pergunta de meningitis tuberculosa, que não é tão frequente, sim, porque é uma forma extrapulmonar de tuberculose, não é tão frequente, pero por aí se pergunta uma cosita que outra. A meningitis tuberculosa, generalmente 5 a 10% das formas extrapulmonares e é predominante de pacientes já imunocomprometidos, que aí nós não temos uma infecção localizada da tuberculose, essa infecção se dissemina e então se pode aí parar no cérebro. Bueno, quais são os pacientes que têm uma predisposição a essa afectação extrapulmonar? São os pacientes ativos e imunodeprimidos. Que são imunodeprimidos? Diabéticos, insuficientes renais,
sumado todo isso, diabetes, hipertensão, insuficiência renal, todo sumado, insuficiência cardíaca, todo isso são pacientes imunodeprimidos, ou até mesmo pacientes imunodeprimidos por conta de um transplante, ou até mesmo porque estão fazendo um tratamento reumático com imunossupressores. Então, os pacientes com meningitis tuberculosa têm primeiro um foco têm um foco de tuberculose no corpo e depois se dissemina. Vão apresentar cefaleia, rigidez, fatiga, sudoração noturna e febre incessante, ou seja, o paciente na noite se despierta assim muito mojado de tanta sudoração que tem, fatiga e rigidez de nuca, ou seja, um signo meningio. A líquido cefalorraquídeo, esse é sumamente importante, sim, sumamente importante. Signo del velo de la novia. Que é o signo del velo de la novia? Isso acá, sim. Generalmente é um líquido cefalorraquídeo transparente e vai apresentar esse signo acá, signo del velo de la novia. Sim, esse é o signo. Parece assim, como se fosse o velo de la novia mesmo. Isso é signo del velo de la novia quando nós hacemos a punção e sacamos o líquido cefalorraquídeo do paciente. Então, a inspecção do líquido cefalorraquídeo, nós vamos ver signo del velo de la novia, isso é sumamente importante, e depois, como resultados do laboratório do líquido cefalorraquídeo, vão atender pleocitoses, que generalmente eles regla a base de linfocitos, ou seja, o que mais vai ter de células não são os polimorfos nucleares, são os linfocitos, de 10 a 150 células por microlitro. Diminuição da glucosa generalmente queda ao rango de 20 a 40 miligramas por decilitro ou por cento, que é a mesma coisa, em quase 90% dos casos. Proteinorraquia elevadíssima, de 1 a 5 gramas por litro, e Nielsen positivo, na maioria das vezes. Então, que há que saber de meningitis tuberculosa? Signo del velo de la novia, a inspecção, quando nós já sacamos aí já punçamos e sacamos o líquido cefalorraquídeo do paciente, pleocitose à base de linfocitos, ou seja, o que predomina não são os polimorfos nucleares, são os linfocitos, glucosa diminuída, proteinorraquia, rangos anormais, ou seja, muito elevados, e tinção de Nielsen pode estar positivo, que isso seria uma outra prova para detectar meningitis tuberculosa. Bueno, nós temos que sempre buscar onde está o foco da tuberculose. Então, vamos pedir uma radiografia de tórax, uma PPD para confirmar, acordando que a PPD é positiva se, por exemplo, tem mais de 10 milímetros, que é a reação da intradermo, reação da tuberculose, e PCR, generalmente não se pergunta, pero pode pedir. Outra cosita que podemos pedir também é cultivo, uma baciloscopia do paciente. E acá temos, por exemplo, uma infecção tuberculosa disseminada. Se isso é uma tuberculose miliar. Diagnóstico diferencial, temos que fazer com outras micoses, como, por exemplo, pode ser uma criptocócica, uma brucelar, uma meningite sifilítica e raramente vírica. Qual é o tratamento para nosso paciente com meningite tuberculosa, que é ocasionado por bacilo de Koch? É RIP, rifampicina, isoniazida, piracinamida e etambutol. Acordem-se sempre do tratamento. RIP, rifampicina, isoniazida, piracinamida e etambutol. Isso vai perguntar sobre o resto da faculdade. Então, temos que, sim ou sim, saber a respeito da meningite tuberculosa. Vamos agora às meningites virales, passando um pantalhaço das meningites virales agora. Então, raramente é fatal, porque o vírus chega, hace seu ciclo e sai. Quais são os vírus mais frequentes? Enterovírus, que são os vírus Coxsackie, vírus ECO e vírus humano 68. Varicela zoster, herpes simples, Epstein-Barr, HIV e, menos comumente, o herpes simples tipo 1, ou seja, mais frequente é herpes simples tipo 2. O tipo 2 generalmente é de las afectações genitais e o tipo 1 generalmente de la boca. Herpes vírus humano tipo 6, citomegalovírus e parotidites. Então, esses são os principais vírus que temos que saber, pero fundamentalmente o enterovírus, o Coxsackie e o ECO. Se você saber, varicela zoster. Varicela zoster generalmente, tem uma imagencita acá, generalmente, además de la afectação do sistema nervoso central que o paciente vai apresentar, presenta em suas espaldas as lesões vesiculares,
¿sí? Después tenemos el principio tipo 2, Epstein-Barr, todo eso relacionado con meningitis virales. Como nosotros podemos percibir, raramente es fatal. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el paciente ya tiene ese virus en su cuerpo y por algún proceso de inmunodepresión, el virus empieza su replicación, se replica mucho más de lo que cuando estaba inmunocompetente por estrés, por alguna otra afectación. Entonces, genera ese decaimiento ahí de su inmunidad. Entonces, el virus sí o sí va a pasar, va a ser como, por ejemplo, una afectación bien aguda y bien característica. Bueno, ¿cuál es la clínica del paciente con meningitis viral? El paciente con meningitis va a tener siempre cefaleia. Generalmente es una cefaleia que afecta acá la región frontal o retroorbitária y muchas de las veces está asociada a la fotofobia. Entonces, podemos, por ejemplo, el paciente tiene una dolor retroorbitária o frontal y tiene fotofobia. Puede ser una jaqueca. Ojo, porque se puede hacer, hay que hacer diagnóstico diferencial con jaqueca de las meningitis virales. Rigidez de nuca y manifestaciones generales relacionadas al virus, o sea, puede tener fiebre, síndrome febril, astenia, anorexia, dinamia. Entonces, todo eso sumado a la cefaleia. Bueno, diagnóstico. Tenemos que, nesses casos, hacer estudio de líquido cefalorraquídeo y pedir una serología y a veces suele ser necesario el PCR. Pero si nosotros vemos ya que el paciente tiene una afectación, un signo focal neurológico, y tiene, por ejemplo, una lesión de varicela zoster, ¿sí? Ojo, porque ese paciente puede estar teniendo una meningitis viral por varicela zoster. E aí vamos tratar, obviamente, o vírus de acordo a su tratamento habitual. Sí, basicamente es eso. Meningitis viral es sumamente fácil y rápido de saber. Vírus viene, hace su vuelta y hace su ciclo y sale y vaza. Meningitis aséptica es otro tipo de meningitis, es como si fuera una subclasificación de la meningitis viral. La meningitis aséptica generalmente se refiere a una inflamación meningea en ausencia de una causa bacteriana, aunque la mayoría de las ocasiones es causada por virus. Entonces, aséptica es una subclasificación de la meningitis viral. ¿Cuáles son las causas que pueden dar meningitis aséptica? Y vamos a nos recordar por lo menos unas 4, porque muchas veces piden, causas de meningitis aséptica. Entonces, sarcoidosis, enfermedades autoinmunes como lupus, vasculites e BC. Essas são todas enfermedades autoimunes. Enfermedades inducidas por drogas, câncer, Kawasaki e essa acá que nem se hablar. Pero basicamente, causas de meningitis aséptica, sarcoidosis, lupus, BC e vasculite. Sabendo essas 4, bem fácil e já matamos uma perguntita aí do horário. Bueno, então, vimos toda a parte aí de fisiopatologia das meningites bacteriana, meningites viral, meningites tuberculose, meningites aséptica. Isso é o principal de meningites. Obviamente que há algumas cositas a mais que sí ou sí temos que saber, pero lo principal assim para ir ao oral, para saber el básico del básico, é isso. Siempre se pergunta los gérmenes y las causas. Y obviamente, cómo nosotros vamos a diagnosticar nuestro paciente con meningitis. Acuérdense siempre que clínica y exámenes laboratoriales, siempre clínica. La clínica es soberana. Cuando nosotros tenemos una rigidez de nuca, un Kernick 1 o 2 o Brudzinski, gente, cefaleia, fiebre, rigidez de nuca, cefaleia, fiebre, no puede faltar en la hora de decir en el horario. Ahora, vamos tomar uma água. Tranqui, palanque, estou um pouquinho acelerado, eu sei, pero es para el bien. Não quero tardar muito com essa classe. Bueno, encefalites, entonces. Vamos às encefalites. Que é uma encefalites? É uma afectação do parênquima cerebral. Enfermedade severa que implica no compromisso inflamatório do parênquima cerebral. Ou seja, não está acá arriba. Está no parênquima, está dentro do cérebro, basicamente assim. Quais são as causas? Em imunocompetentes, generalmente suele ser por varicela zoster, herpes simples e Epstein-Barr. Aí temos umas epidemias por arbovírus. ¿sí? As principais são o alfavírus, que é o vírus de la encefalitis equina, e la encefalitis de San Luis, que é flavivírus.
Generalmente isso se pergunta en el escrito, en los orales, generalmente isso não se pergunta. E algumas coisas a respeito del puntiavírus que dá uma encefalitis por conta do vírus lacrosse. Generalmente, isso se pergunta en los escritos, en los orales não se pergunta. Então, como havíamos visto antes, encefalitis mais meningites, ou seja, sumado a uma meningite, teremos uma meningoencefalitis. Encefalitis mais a afectação da médula espinhal, temos uma encefalomielitis, e uma encefalitis mais a afectação das raízes nerviosas, temos uma encefalomieloradiculitis. ¿Sí? Por aí, pode ser pergunta, isso sim, pode ser pergunta de oral. ¿Sí? ¿Qué es una encefalomielitis o qué es una meningoencefalitis? Y ahí hay que recordar que si es meningoencefalitis, meningitis más encefalitis, si es una encefalomielitis, encefalitis más afectación de la médula espinal. Entonces, eso sí puede entrar en el examen, pero relacionado a las causas de encefalitis, lo que más se pregunta es a respecto de varicela zoster, Epstein-Barr y herpes simples. Sí o sí hay que saber la causa y hay que saber que encefalitis es una afectación del parênquima cerebral. Qual é a clínica? Se nós nos ponemos a racionar, utilizar as neuronas um pouquinho, obviamente que se é um vírus, vamos ter uma afectação viral, ou seja, uma viremia. Essa viremia generalmente vai causar um estado febril. Então, se o paciente vai apresentar, e se esse estado febril tem o início neurológico, então se tem cefaleia, qualquer coisa que ácido da cabeça da cefaleia, qualquer coisa que afecte o encéfalo da cefaleia, ou a maioria das coisas, não vou dizer qualquer coisa, por aí, sale um estudo aí, pero generalmente, então, febre, cefaleia, alteração do estado de consciência, cambio de personalidade, isso é o que mais chama a atenção, de la nada está falando pavadas e estado psicótico. Isso suele entrar en los choice, ¿sí? La clínica de la encefalitis, además de preguntar como pungiavírus, alfavírus, todo eso, generalmente entra essa parte acá, que fiebre, cefaleia, alteração de estado mental, e não se olvidem, por favor, de cambios en la personalidade. Les gusta muito dar um caso clínico com isso, com cambios da personalidade. Alterações neuronais focais, como afasia, ataxia e hemiparesia, movimentos involuntários e afectação de pares craniais também pode estar somado a febre, cefaleia, alteração do estado mental e cambios na personalidade. Como se faz o diagnóstico de encefalitis? Fácil, rápido e sencillo. Anamnesis, fundamentalmente anamnesis a los conhecidos, se por exemplo tuve um cambio de personalidade de maneira brusca. Exame neurológico completo, sempre acordando de fazer um fundo de ojo para ver se não tem uma PIC elevada, uma pressão intracraniana elevada, e líquido cefalorraquídeo. No caso do líquido cefalorraquídeo, vamos fazer a todos os pacientes que sospecham encefalitis, e aí nós vamos ver algumas cositas características. Obviamente que vamos fazer serologia, ou seja, PCR, esse líquido cefalorraquídeo, para buscar a causa, se não é na varicela, Epstein-Barr ou herpes simples. Bueno, líquido cefalorraquídeo, nós podemos ver, então, as características aí que nós já vimos na tablita, ¿sí? Pleocitose linfocítica, podemos ter aumento ligeiro das proteínas, glucosa, generalmente em la viral, suele estar normal, e os pacientes que são imunodeprimidos, muitas das vezes não mostram o líquido cefalorraquídeo com uma resposta inflamatória. Os linfocitos são atípicos, generalmente em casos de Epstein-Barr ou citomegalovírus ou herpes simples, e diminuição da glucosa é raro, generalmente glucosa e proteína, a glucosa generalmente suele estar em rangos normais, mas as proteínas suelen aumentar um pouquinho mais, não a estados estratosféricos como já vimos em tuberculose, mas suele aumentar um pouquinho de seu valor normal. Então, vamos fazer PCR em líquido cefalorraquídeo, se é o de eleição para, é o primeiro teste de eleição que nós vamos utilizar para detectar infecções virais, ¿sí? E aí nós podemos fazer outras pruebas serológicas e detecção de antígenos. O mais importante de diagnóstico é isso, uma anamnese completa, um exame neurológico completo e um líquido cefalorraquídeo, ¿sí? com PCR, isso suele ser o suficiente para diagnosticar encefalitis viral. Ressonância magnética nos vai ajudar ao diagnóstico, sempre temos que
comparar os dois hemisférios da cabeça, do cerebro do paciente, ¿sí? E nos vai dar informações a respeito também se não há, por exemplo, uma herniação ou alguma outra afectação, como, por exemplo, pode aparecer concomitantemente um abscesso cerebral. Então, ressonância, sim ou sim, nós vamos utilizar para diagnóstico de encefalites. E o tratamento é tratamento antiviral específico, ou seja, vão fazer um PCR a líquido cefalorraquídeo. Se tem um Epstein-Barr, vão tratar o Epstein-Barr. Se tem um herpes simples, vão tratar o herpes simples, pero sempre acordando que o tratamento é específico ao vírus. Vamos sempre a um paciente que tem alteração no estado de consciência, fazer o ABC, ¿sí? Vias aéreas, respiração e cardíaco. Vamos sempre estabilizar o paciente. Se o paciente está tendo uma encefalites em estadios iniciais, útil, principalmente fazer vigilância da PIC, restrição de líquidos e evitar soluções hipotônicas, porque soluções hipotônicas fazem com que genere edema cerebral e fazer uma antipirexia, ou seja, reduzir a febre. Utilizar os antipiréticos. Bueno, listo com encefalites. O que há que saber de encefalites? Causas, tratamento, diagnóstico e tratamento. É bem frequente que se pergunte a respeito de encefalites, a respeito de alfavírus e bundiavírus. Já vi Choice que pergunta isso, então se corro porque algum Choice por aí pode entrar. Agora vamos aos abscessos cerebrais. E obviamente saber que na meningoencefalites é uma meningite, mas uma encefalites, por exemplo. E agora vamos aos abscessos cerebrais. Já estamos quase terminando a classe. ¿Sí? Abscesso cerebral é uma infecção supurada e focal dentro do parênquima cerebral. Generalmente está rodeado de uma cápsula bem vascularizada, ou seja, isso é um abscesso cerebral. É focal, gente, focal. Se a cápsula bem vascularizada é essa cápsula de acá. Se isso é a cápsula bem vascularizada e assim que se vê um abscesso cerebral. Bueno, generalmente é mais frequente no sexo feminino e o pico está na terceira década da vida e em pacientes com HIV é frequente os abscessos por Toxoplasma gondii, Aspergillus, nocardia, micobactérias e Cryptococcus. Generalmente são abscessos polimicrobianos, onde vão ter com maior frequência o streptococo e os bacilos gram-negativos anaeróbios. Então, abscesso cerebral, temos que saber que é uma infecção supurada dentro do parênquima cerebral. Qual é o ponto? Pode ser paciente imunocompetente ou imunossuprimido. Imunossuprimido, HIV, tem outras afectações, como toxoplasma, aspergillus e nocardia, mais frequente. E, como imunocompetente, pode ser generada polimicrobiana por streptococo ou hasta mesmo gram-negativos anaeróbios. Qual é a clínica do abscesso? Temos que nos acordar uma cosita para facilitar a clínica. A clínica do abscesso generalmente suele ser a clínica de uma afectação focal. O que eu quero dizer com isso? Não é uma afectação como, por exemplo, uma meningite, que o paciente tinha uma rigidez cefálica. Acá é déficit neurológico focal, depende da área que está o abscesso. ¿Sí? Generalmente, então, de maneira típica, o quadro inicial de um abscesso é uma lesão patológica intracranial em expansão. O sea, esse abscesso pode crescer e pressionar as lesões adjacentes, o cerebro cercano. O síntoma mais frequente é a cefaleia, ¿sí? E muitos deles, o característico que vai dar no caso clínico no choice é que é refratário, essa cefaleia é refratário ao tratamento, ou seja, dá um analgésico para o paciente e não cessa essa cefaleia. Então, síntoma mais frequente de um abscesso em evolução é a cefaleia que não responde ao tratamento. E isso é o que querem escutar e isso é o que se pergunta. Então, abscesso, cefaleia que não responde ao tratamento. Recordando, cefaleia que não responde ao tratamento é abscesso. Generalmente, o quadro inicial vai ter, em 60% dos pacientes, déficit neurológico focal. Focal, já dije o porquê, porque é uma afectação depende do lugar do abscesso, então, dependendo do lugar que esteja o abscesso, vai generar na clínica focal e não ocorre meningismo, salvo que haja roto o abscesso e o material purulento passe ao ventrículo ou a infecção haja abarcado o espaço subaracnoideo. Aí sim vão atender signos meningos somados a um abscesso. Como já falamos antes,
que la meningitis podría estar concomitantemente con un absceso. Entonces, clínica cefaleia que no mejora con el tratamento analgésico, ¿sí? Habitual, y 60% va a tener signos neurológicos focales. No hay meningismo, excepto si rompió el absceso o si está en el espacio subaracnoideo. Eso es pregunta de examen, la clínica del absceso. Resonancia magnética, entonces nosotros vamos a tener una cápsula vascularizada, la mayoría de las veces, miren acá, es una cápsula vascularizada, ¿sí? Y el absceso bien localizado. Obviamente que es bien distinto el paciente que tiene solamente esa porción afectada que ese paciente que ya tiene casi todo el lóbulo frontal tomado, ¿sí? Es bien distinto la clínica de los pacientes. Entonces, depende del lugar, depende del tamaño. Acuérdense que ese signo acá es un signo de compresión. Muchas de las veces tiene edema alrededor del absceso por cuenta de la compresión. Entonces, ojo, porque va a generar compresión y va a dar una cefaleia que no mejora al tratamiento. Tratamento del absceso. Médico inicial es medidas destinadas a disminuir la presión intracranial y administrar antibiótico. Entonces, nosotros vamos a tratar la hipertensión endocraniana con manitol, ¿sí? Manitol. Pero cuando nosotros vamos a utilizar la manitol, ¿todos los pacientes? No, solamente los pacientes que presentan una alteración mental bien aguda, o sea, el absceso generó una afectación tan aguda que alteró la conciencia del paciente de manera abrupta, y ahí sí, si la pica está elevada, vamos a dar manitol. Bueno, lo ideal en los pacientes con abscesos encefálicos es antibiótico a dosis alta y drenaje neuroquirúrgico. ¿Cuáles son los antibióticos que nosotros vamos a dar? Metronidazol más cefalotaxima o metronidazol más ceftriaxona. Tratamento es largo, ¿sí? Es 4 a 6 semanas, justamente porque muchas de las veces después del drenaje, ese absceso puede volver. Entonces, hay que tratar por un mínimo 4 a 6 semanas. Y eso también es pregunta de examen, ¿sí? Tratamiento del absceso encefálico, que es neuroquirúrgico y antibiótico. Bueno, vamos ahora a los últimos puntos de la clase. Ya estamos terminando. Quédense tranquilos. Traté de ir lo más rápido y lo más importante, lo que generalmente se pregunta en los exámenes. Entonces, ahora vamos a ver empiema subdural. Sé que parecen muchos temas en una sola clase, pero es necesario. Empiema subdural. El empiema subdural siempre se pregunta y es una supuración entre la dura madre y la aracnoides. Guarden eso, dura madre y aracnoides. Siempre se pregunta, ¿dónde está el empiema subdural en los choice? Entonces, es una supuración entre la dura madre y la aracnoides. Entonces, está acá el empiema subdural y así que se ve. Generalmente representa alrededor de 15% de las infecciones intracraneales localizadas y es una urgencia médica. ¿Cuáles son las causas? Vamos a diferenciar entre los lactantes y los adultos, siendo que en los lactantes generalmente suele ser una complicación, una evolución de una meningitis bacteriana, y en los adultos 50% de los casos son secundarios a una infección de los senos paranasales, a la sinusitis. Entonces, miren, una leve sinusitis que o paciente está tendo, já com febre e todo. Essa semana acá, estava aí acompanhando no hospital, aquela minha ciudad, e então apareceu um tipo aí com sinusitis. Imagine se deixa evolucionar essa sinusite. Já tinha febre, já tinha secreção com sangue, então já estava aí um estadio, já estava evolucionando. Imagine se não se trata esse paciente de maneira adecuada. Esse paciente pode evolucionar a um empiema subdural, então su dolor de cabeza não vai ser solamente uma secreção nasal, ou seja, pouca secreção mucopurulenta, sino que vai ser um empiema subdural. Então, ojo, lactantes é secundário na meningitis e nos adultos é secundário a sinusites. Isso é pergunta de exame. Hay que saber sí ou sí. Sempre se pergunta empiema subdural. Qual é a clínica? Clínica também se pergunta, obviamente, que é fiebre elevada, cefaleia intensa e generalizada e vômitos. Dentro de algumas horas ou vários dias, vai aparecer uma alteração de seu estado de ânimo, o paciente queda mais irritado, somnolento e pode apresentar alterações focais. E os empiemas de la convexidade, ¿sí? Produzem hemiplegia contralateral e afásia, se se trata do hemisfério dominante, e os empiemas interhemisféricos, que é acá, nós vamos ter parálisis de predomínio em la extremidade inferior e distal e respeita la cara. Isso não se pergunta,
Sí, eso no se pregunta. Lo que se pregunta es fiebre elevada, cefaleia intensa y generalmente vómitos. Presenta concomitantemente y la alteración de su estado normal, o sea, queda más irritado, sonolento y puede presentar alteraciones focales. Pero las alteraciones focales dependen si es de la convexidad o si es interhemisférico, convexidad acá o interhemisférico, ¿sí? Eso va a depender. ¿Cómo se hace diagnóstico? Resonancia magnética. Acá puse el mismo, pero ese es un absceso, no es un empiema, perdón. Y el tratamiento del empiema é basicamente cefalosporina de terceira geração, vanco e metronidazol, antibiótico de maneira empírica. O tratamento é por lo menos de 4 semanas depois da intervenção quirúrgica, ou seja, como é um empiema, temos que drenar esse pus é drenado e então se sigue depois com o tratamento antibiótico. O drenagem do pus, generalmente o paciente melhora e melhora de maneira rápida, ou seja, sua clínica melhora de maneira rápida, porque já não tem mais esse pus, essa geleia, essa gosma aí comprimindo o cérebro, e para controlar a hipertensão endocrinana, como sempre, podemos utilizar o mannitol e a dexametasona. Dexametasona é para reduzir a inflamação generada por esse pus, então pode ser útil para reduzir a pique. Bueno, último tema, e prometo que les vou deixar tranqui. Abscessos epidurales, ¿sí? Abscessos epidurales. Não é subdural como vimos antes, é epidural. Então, está entre a dura madre e o crânio, ou dura madre e a coluna vertebral. Casi sempre bem delimitada e acompanhada de osteomielites focal. Então, abscesso tem essa palavrita acá sumada, osteomielites. Miren como o abscesso epidural come o hueso, por assim por dizer. ¿Sí? Então, abscesso epidural é dura madre e crânio e tem osteomielites focal. Se tem osteomielites, já podemos pensar qual é a causa. Generalmente, a causa é similar ao empiema subdural, pero ocorre como complicação de uma craniotomia ou uma fratura cranial composta. Ou seja, a causa é aureus, muitas das vezes, do abscesso epidural. Então, isso é pergunta, ¿sí? Que é entre a dura madre e o crânio ou a coluna vertebral e é a complicação de uma craniotomia. Isso generalmente é a pergunta que suele ser acá. Qual é a clínica? Clínica é fiebre, cefaleia, rigidez de nuca, convulsões e déficits focais, porque imagine a pressão, quando se acumula muito pus acá, imagine a pressão que vai generar no cérebro. Diagnóstico é ressonância e o tratamento é antibiótico e drenagem. Então, abscessos epidurales, empiema subdural, generalmente pergunta onde está localizado e diagnóstico e tratamento. A clínica, obviamente, é um pouquinho mais generalizada entre esses processos, pero há que saber, sí ou sí, esses pontos clave que nós estamos hablando aí na classe. Bueno, gente, les dejo essa classe maravilhosa. Creio que deixei o mais sencillo possível para que todos vocês entendam. Qualquer dúvida me podem escrever, si estou acá para qualquer coisa. E, bueno, muitas bendições a todos vocês e nos vemos na próxima classe. Adiós.